Eu chamei a polícia para o meu filho mimado. Atualização recente, falei novamente com o assistente social e eles sugeriram mais uma vez minha vontade de renunciar aos meus direitos parentais, assim como meu ex-marido fez. A assistente social disse que achava que isso era melhor porque assim eles poderiam ajudar-os sem a interferência da ex-sogra. A assistente social também me disse que eles terão que investigar as acusações contra meu cônjuge, mesmo sabendo que elas não são verdadeiras. Gravei a ligação. Ela disse que o é o pior caso que eles já viram e precisa de ajuda intensiva. Eu assinei papéis para que ele receba tratamento, mas a ex-sogra também tem uma palavra a dizer e está se recusando. Eles querem tirá-la do quadro. Não tenho certeza do que fazer, pois sei que isso afetará meu filho mais novo. A assistente social disse que se isso for para o tribunal, a ex-sogra planeja usar meu filho mais novo como sua defesa, dizendo que eu tenho preferências e que forneço mais para ele. A assistente social diz que entende a situação, mas provavelmente o juiz não entenderá. A ex-sogra também está dizendo que meu marido não vai sustentar o que não é verdade, mas meu marido nunca teve obrigações legais nesse sentido. Meu marido está furioso, ele disse que está cansado dos causando tumulto em nossa casa, ele diz que os não é bem-vindo aqui e que eu preciso assinar os papéis. Ok, então aqui está uma atualização recente. Eu tive uma reunião com o terapeuta que está cuidando dele e o terapeuta e o administrador do local sugeriram enviá-lo para uma casa de acolhimento terapêutico ou uma unidade psiquiátrica individual, pois ele está se tornando muito difícil de controlar. Ele fez ameaças sexuais e físicas às funcionárias e tem desafiado a todos. Mesmo que meu ex-marido tenha transferido seus direitos para sua mãe, a equipe do local tentou entrar em contato com ele e meu ex-marido e sua esposa disseram para nunca ligarem novamente, pois eles não querem os perto das filhas deles devido à violência que ele demonstrou contra elas no passado. A terapeuta disse que os precisa de mais ajuda do que ela pode oferecer e ele parece desrespeitá-la por ela ser uma mulher. Ele tem um verdadeiro desrespeito pelas mulheres. Tentei conversar com ele antes de sair e ele disse novamente que, se eu não dissesse a eles que menti, ele não falaria comigo. Eu disse a ele que se é isso que ele quer, então ele não vai voltar para casa. Ele me disse, na frente de todos, que ele vai voltar para casa e que todos nós seremos punidos por isso quando ele voltar. Eu disse a ele que isso não vai acontecer. Us disse que se eu o levasse para casa hoje, talvez minha punição não fosse tão severa. Eu disse a ele que ele não está me fazendo nada e ele respondeu, vamos ver, sua vadia. E eu fui embora. O problema com a casa terapêutica é que ninguém na nossa região está disposto a aceitá-lo por causa da sua violência, e se ele for para uma unidade psiquiátrica, ficará trancado 23 horas por dia. Us também está tentando colocar a culpa no meu cônjuge, dizendo que o pai dele é o responsável e que se os tribunais fizessem meu marido sair, o comportamento dos mudaria. Isso não é verdade. Ele está apenas tentando me causar mais problemas. Eu disse a eles que meu cônjuge teve muito pouco contato com Us e nunca tomou medidas disciplinares contra ele. O local me entregou o celular, sapatos e outros pertences pessoais do Us. Eu verifiquei as mensagens no celular enviadas para a ex-sogra depois que meu marido conseguiu desbloqueá-lo de alguma forma, e Us brinca com a ex-sogra sobre me matar, dizendo que ele merece ter a minha casa só para ele e que o irmãozinho dele é uma abominação porque o pai do meu filho mais novo é meu segundo marido. A ex-sogra é religiosa e não acredita em divórcio. O celular é pré-pago, então vou desativá-lo e guardá-lo caso eu precise de evidências. Enviei uma mensagem para a ex-sogra e disse que eu tinha o celular dele e queria ficar com ele, e nas mensagens seguintes, ela ficou furiosa porque sabe que foi pega. Ela começou a dizer coisas sobre meu falecido pai e tentou culpar-os, assim como ele faz, para desviar a culpa. Mal posso esperar para ver quais mentiras ela vai inventar agora. Saberei em alguns dias qual é o plano, se eles conseguem encontrar alguém para cuidar dele ou se ele vai para uma unidade de segurança máxima. O juiz disse que ele não pode voltar para minha casa porque os tribunais temem pela segurança do meu filho mais novo. O Serviço de Proteção à Criança, CPS, também está envolvido agora e o funcionário do CPS perguntou se eu estaria disposta a entregar completamente a guarda dos para o Estado, e eu disse absolutamente não. Ok, eres the translation of the text into Brazilian Portuguese, focusing on the language spoken in Brazil and incorporating the requested punctuation. Então, notei muitos comentários dizendo que abandonei meu filho, o entreguei para a avó paterna, etc., mas isso não é verdade. Moro em um estado da federação sem direitos dos avós e ela tinha mais de 25 anos de residência em um estado que possui esses direitos. Quando deixei o filho dela, meu ex-marido, ela ficou furiosa. Em seu estado natal, um avô tem o direito de intervir na vida da criança durante o divórcio dos pais, e ela usou isso a seu favor. Um juiz em seu estado natal concedeu a ela visitação com meu filho, mesmo ele tendo nascido no meu estado. Durante uma visita, ela entrou com um pedido de custódia e obteve até que o divórcio fosse finalizado.
O divórcio levou mais de 2 anos devido ao meu ex-marido não querer assinar os papéis e criar dificuldades, então meu filho tinha quase 10 anos quando foi finalizado. Consegui que um pedido de transferência de jurisdição fosse aceito, e o caso de custódia foi transferido para o tribunal local, onde deveria ter estado o tempo todo. Claro que minha ex-sogra não ia entregar meu filho facilmente, então ela continuou entrando com recursos, adiamentos e outros recursos para prolongar o caso. Eventualmente, o caso foi transferido do Tribunal de Família para o Tribunal de Circuito, que é conhecido como o Tribunal Superior, para que o juiz decidisse. Nessa época, meu filho tinha idade legal para ter uma voz no tribunal e estava estabelecido em uma escola na área da minha ex-sogra. O juiz decidiu que ele deveria terminar a escola lá e depois ser transferido para cá. Meu ex-marido havia abdicado de seus direitos parentais em favor da mãe dele, e o juiz teve que levar isso em consideração, pois ele fez isso para evitar que o Estado responsabilizasse pelo sustento. O juiz local ordenou que minha ex-sogra e meu filho fizessem terapia, mas houve problemas com o cumprimento. Minha ex-sogra arruinou o próprio filho, que está na casa dos 30 anos, não trabalha, não dirige e espera que ela o sustente. Eu não fiz nada de errado além de deixar meu ex-marido abusivo. A recente avaliação psicológica mostrou que meu filho carece de empatia pelos outros e tem delírios de grandeza ou algo do tipo, o que significa que ele pensa que é superior aos outros. Minha ex-sogra também teve que passar por uma sessão e o terapeuta disse que ela é semelhante nesse aspecto e que suas expectativas não são realistas. Ambos têm complexos de superioridade. Minha ex-sogra costumava me trancar fora da minha própria casa porque ela queria me punir ou limitar meu contato com meu próprio filho. Quando ela o levou, entrei em contato com a polícia local e estadual, mas eles não puderam entrar em seu estado sem a permissão das autoridades de lá, e até então ela já havia protocolado a papelada. Ela não tinha nada a usar contra mim e não cumpria as visitas estabelecidas pelo tribunal, etc. Eu tenho 2 casas, um negócio e sou muito independente. Minha vida familiar é boa, não disfuncional, fizemos tudo o que pudemos para incorporar meu filho à nossa família, mas ele se recusa a aceitar. Desculpe por ser uma mãe ruim por não permitir que ele me trancasse fora da minha própria casa. Então ele veio nos visitar durante o Halloween e se comportou terrivelmente. A mãe do meu marido mora conosco e ela não está bem, está fazendo quimioterapia. Ela tem sido de grande ajuda com meu filho mais novo para que eu pudesse ajudar meu marido com nosso negócio. Meu filho mais novo é uma alegria de se conviver, é educado, engraçado e respeitoso. Ensinamos a ele que você não deve esperar nada menos que trabalhe por isso. Fui buscar meu filho mais velho e a atitude dele começou imediatamente porque o telefone dele descarregou e o carregador que eu tinha no carro não servia para o telefone dele. Ele queria que eu saísse da rodovia e comprasse um carro em uma parada de caminhão ou algo assim. Eu disse que não, que compraria um quando chegássemos à cidade e que da próxima vez ele precisava lembrar de trazer um para casa e para o carro, sugeri fazer uma lista de itens a levar com antecedência. Meu filho mais novo estava quieto no banco de trás, jogando em seu tablet, e meu filho mais velho percebeu que o tablet estava conectado a um carregador de carro. Ele pediu ao irmão mais novo o carregador e eu disse a ele que era um carregador da Apple e não funcionaria no seu Android. Meu filho mais velho disse: "Você não sabe disso, calha a boca." Daí em diante, ele tomou o carregador da Apple à força e tentou encaixá-lo no seu telefone. Quando não funcionou, ele o jogou no banco de trás do carro. Meu filho mais novo apenas reconectou seu tablet sem dizer uma palavra, mas eu disse ao meu filho mais velho que seu comportamento não era aceitável. Avançando para o próximo dia, meu filho mais velho ainda estava furioso comigo porque o fiz esperar, falou mal de mim para a avó, etc. Eu saí para ir ao escritório, assim como meu marido, e minha sogra ia levar meu filho mais novo para o caminho do doce ou travessura no Halloween. Ela perguntou ao meu filho mais velho se ele queria ir, e ele disse para ela se catar. Meu marido disse ao meu filho mais velho para não falar assim com ela. Eu sabia que problemas estavam se acumulando, mas não sabia o quão ruins seriam. Aparentemente, minha sogra e meu filho mais novo foram para o caminho do doce ou travessura, e meu filho mais velho ligou para minha sogra dizendo que queria comer no Ardes, conhecido como Carl's Jr. Minha sogra disse a ele que havia comida em casa e que demoraria um pouco para pegar. Meu filho mais velho disse a ela que ela precisava trazer agora. Meu sogra xingou ele e desligou o telefone. Minha sogra me ligou chorando e eu disse a ela para não recompensar mau comportamento. Eu disse a ela que já tínhamos planos de sair mais tarde para comer, e que ele poderia esperar. Quando minha sogra chegou em casa, ela tentou abrir a porta e a chave não funcionava. Meu filho mais velho foi até a porta e disse a ela que estava com raiva e não queria que ela entrasse em casa, então ele a trancou do lado de fora e disse para ela esperar lá fora até que ele decidisse abrir a porta ou até eu voltar para casa. Minha sogra disse a ele para abrir a porta imediatamente. Ela me ligou chorando e eu fiquei furiosa.
Liguei para meu filho mais velho e disse a ele que ele não fazia as regras na minha casa, ele tinha que segui-las, e que ele seria punido se não abrisse a porta. Ele realmente achou que eu estava brincando. Saí do escritório e fui para casa, aí começou o desastre. Abri a porta e meu filho mais velho estava lá do outro lado, minha sogra e meu filho mais novo estavam esperando no carro dela, e meu filho mais velho estava bloqueando a entrada, dizendo que tinha dito para minha sogra ficar do lado de fora como punição por dizer não a ele. Eu disse a ele para sair, agora. Tentei passar por ele, mas ele me empurrou para fora ameaçando nos trancar todos para fora. Tentei entrar novamente e ele colocou a mão no meu rosto e me empurrou para fora. Disse a ele que chega, estou chamando a polícia. Ele não achou que eu estava falando sério, mas eu fiz isso. Disse ao atendente que meu filho mais velho estava se recusando a me deixar entrar na minha própria casa e tinha colocado as mãos em mim. Meu filho mais velho entrou em fúria, e quando digo fúria, é uma fúria pura. Ele saiu pela porta gritando palavrões e ameaças, tentou pegar meu telefone e a atendente me disse que enviaria alguém o mais rápido possível. Eu tive que literalmente lutar para impedir que ele quebrasse meu telefone. Depois, ele foi atrás do meu filho mais novo, disse a ele que odeia e que vai matá-lo porque meu filho mais novo tem tornado sua vida terrível desde que nasceu, e que ele, meu filho mais velho, deveria ser o único a receber algo de mim. Ele disse que era meu verdadeiro filho, pois nasceu primeiro e é do meu primeiro casamento, não sei, bobagem da minha ex-sogra. A polícia chegou imediatamente e tomaram controle da situação, contendo-os e o colocando na parte de trás da viatura. Meu marido e eu explicamos a situação e eu disse ao policial que meu ex-sogro tinha guarda compartilhada. Então, o policial ligou para o ex-sogro e explicou o que estava acontecendo, colocando no viva voz. Ele imediatamente colocou a culpa em nós, dizendo que provocamos-os e que somos abusivos com ele. O policial disse a ele que não parecia ser o caso, já que um vizinho havia se manifestado e dito que também ligou para o 911, além de ter uma câmera de segurança que mostrava tudo. O ex-sogro rapidamente disse que a polícia daqui não pode fazer nada com os, pois ele é residente de outro estado, blá blá blá. O policial disse ao ex-sogro que não era o caso e parecia que os precisa prender que ele não está no controle. O policial desligou e o ex-sogro me ligou imediatamente. Eu coloquei o telefone no viva voz, ela não é a mais esperta, mas acha que é. O ex-sogro disse que se eu tivesse os preso, eu seria uma mãe ruim e que ele estava justificado no que disse e fez. Eu perguntei a ela sobre a coisa do verdadeiro filho e ela disse que ele era meu único herdeiro, pois era meu primeiro filho e o divórcio é um pecado. Eu disse a ela que não é assim que funciona. Eu disse a ela que estou cansada dele invadir minha casa e tentar machucar as pessoas. Resumindo a história, ele passou 3 dias detido em uma instituição para menores antes de uma audiência e o juiz me perguntou o que eu queria fazer. Então, Uz está sendo enviado para um lar de acolhimento. Meu ex-sogro lutou o tempo todo, mas não tinha argumentos porque tanto os policiais quanto meu vizinho deram depoimentos. Agora, o ex-sogro está dizendo que estou arruinando a vida dele e que sou uma mãe horrível. Ela também está acusando meu marido de abuso contra os. Eu sou babaca por defender minha namorada? Seguinte, primeiro post aqui. Eu, um H26, e minha namorada, M26, namoramos há 3 anos mais ou menos. Passamos a maioria dos nossos fins de semana na casa dela, onde ela vive com a mãe e irmã mais nova, M14. Elas têm os costumes de usarem as roupas e calçados umas das outras por terem o biótipo bem parecido. Bem, vamos à situação que preciso saber se fui babaca ou não. Fizemos uma viagem para fora onde minha namorada acabou adquirindo um par de tênis que não possui o modelo no Brasil. Minha cunhada pediu para minha namorada este tênis emprestado para usar numa festa que irá ocorrer na escola dela, sob a condição de lavá-lo antes e depois da utilização. Enfim, minha cunhada lavou o tênis à mão por um certo tempo e, para acelerar o processo de lavagem, o colocou na máquina de lavar. Minha namorada não viu problema em primeiro momento, por se tratar de um procedimento comum. Porém, aí que o problema aconteceu. Minha sogra possuía um tênis preto para lavar também. A ideia foi colocá-los juntos na máquina para otimizar o processo de lavagem. Pois bem, o tênis soltou tinta no da minha namorada, que de branco, ficou com manchas pretas. Em primeiro momento, não vimos isto, pois tínhamos saído para uma festa e voltamos de madrugada. Quando minha namorada viu o estado do tênis, ficou pé da vida e começou a discutir com a minha cunhada. Só que aí vem a situação, minha cunhada fez pouco caso do problema, debochando da situação, deixando minha namorada ainda mais puta. Bem, minha namorada passou um pouco dos limites brigando e alongando a situação por se tratar de madrugada, mas eu não tirei a razão dela no momento. No dia seguinte, minha namorada ficou sem falar com minha cunhada, só trocando farpas durante o dia. Mas no fim do dia, ontem, aconteceu o estopim.
Minha sogra tem a mania de quase sempre ficar jogando na cara da minha namorada que ela não faz nada em casa, o que de certa forma é mentira. Ninguém faz nada, inclusive minha sogra, e que minha namorada deveria ir embora porque não ajuda em nada, também não é verdade. Minha namorada não recebe muito, mas ajuda com o que pode, paga a televisão, internet e dá o vale alimentação para fazer compras no mercado. Geralmente, eu não entro em brigas delas, por já estar acostumado. Mas, como eu vi a situação do início ao fim, não achei justo minha namorada chorar por isso, mais pelo fato delas debocharem da situação do que do objeto em si. O tênis a gente compra outro. Pela primeira vez na vida, eu tomei a frente e briguei com a minha sogra, defendendo a minha namorada e falando que minha cunhada foi extremamente insensível e debochada. Basicamente, minha sogra expulsou a gente da casa dela. Minha namorada é dona legal da casa, por ter 25% do imóvel. Os pais delas são separados e ele doou, por contrato, parte da casa para ela. Como eles são separados, ele paga a pensão para minha cunhada, que é basicamente o dinheiro que é utilizado para pagar as contas básicas. O problema é que eu tenho uma relação muito boa com a minha sogra. Realmente, essa foi a primeira vez que me intrometi. Viemos para minha casa, moro com meus pais, que são os amores da minha vida e nos acolheram, e ela dormiu aqui. Bem, hoje vou conversar com minha sogra e expor os fatos. Acham que fui babaca? Sou babaca por ser grosseiro com minha mãe e pai? 16m, no começo do ano, em uma tarde de domingo, eu estava no meu quarto com fones de ouvido, escutando música e tentando dormir. Mas aí, escuto vários passos intensos pela casa. Eu saí do quarto na hora para ver o que estava acontecendo e eu só vi minha mãe trancando a porta da casa com cadeados e ligando para minha avó paterna. O motivo era que meus pais tinham discutido no quarto por um motivo que eu ainda nem entendo direito. Minha mãe disse que meu pai havia agredido ela, e ela agredido ele também no momento, e por isso ela estava ligando para a mãe dele para falar o que ele fez. Meu pai estava arrumando suas roupas em umas malas e estava indo embora. Minha mãe não queria deixá-lo sair, mas eu abri a porta e falei para ele ir logo. Depois dessa situação, eu não estava acreditando muito no que tinha acontecido, pois nunca esperava que isso acontecesse um dia. Eles já estavam casados há mais de 20 anos e do nada, simplesmente acaba assim. Isso me abalou muito, pois na época minha mãe estava desempregada, e meu pai que sustentava a casa. Eu trabalho como menor aprendiz, então só recebo meio salário mínimo e ainda tenho uma irmã criança, o que torna as coisas mais difíceis de lidar. Eu tentei prestar o máximo possível de apoio para minha mãe naquele momento, já que ela estava bem fragilizada. Eu também estava muito por dentro, mas tinha que ser forte, manter a aparência e não chorar na frente dela, porque eu sabia que isso a deixaria mais triste. Então, chorava durante a noite no meu quarto sem que ninguém visse aquilo. No dia seguinte, meu pai me mandou uma mensagem dizendo para ir em tal lugar se despedir dele, pois iria embora para outro estado. Eu fui e não conversamos, só dei um último abraço nele, e foi a primeira vez que vi meu pai chorar. Em casa, minha mãe estava em negação, achando que ele voltaria logo, o que me irritava muito, pois ela ainda queria ele de volta depois dele supostamente bater nela, supostamente porque eu não vi acontecer. Ela disse que ele bateu, mas ele disse que não, então eu não sei em quem acreditar. Ela dizia que ele voltaria e que 20 anos de casado não acaba assim. Isso me deixou com raiva, e então eu disse, esquece ele, mãe. Ele não vai mais voltar, supera e segue sua vida e saí depois. Me senti mal depois pelo que disse, mas achei que fosse necessário para ela cair na real. Meu pai me mandava mensagens todos os dias perguntando como estavam as coisas, e eu respondia com frieza. Não estava a fim de conversar com ele depois de tudo o que aconteceu, a situação em que ele me deixou. Eu tinha planos de viagem para minhas férias e estava juntando minhas economias para isso, mas tudo foi por água abaixo porque ele abandonou a gente. Alguns dias depois, ele me manda mensagem dizendo que iria voltar. Eu fiquei em choque com raiva, e acho que ele percebeu e perguntou se eu não queria que ele voltasse. Não o respondi, e acho que foi melhor não ter respondido do que responder e falar um monte de merda pra ele, por mais que ele talvez merecesse isso. Quando ele chegou, fiquei feliz em vê-lo novamente, mas obviamente não demonstrei nenhum sentimento. Depois de tudo o que aconteceu, eu só conseguia sorrir e demonstrar sentimentos com minha namorada, que me deu apoio a todo momento e me fez sorrir. Fora esses momentos, só andava de cara fechada o tempo todo. Ele foi até em casa e conversou com minha mãe. Eu estava de saída para meu curso quando ouvi um pouco da conversa e parei para observar um pouco e ouvi coisas ridículas. Uma das ideias do meu pai era simplesmente construir uma parede no meio da casa e dividir em duas para ele morar em uma parte, e a outra ideia era comprar materiais e construir outra casa no fundo do lote. Isso me irritou pra caramba, porque os dois estavam com dívidas pra caramba, devendo até a alma, e ainda queriam comprar material de construção que é caro e se endividar mais ainda, e depois ficar reclamando no meu ouvido pedindo dinheiro. Ah, vai se ferrar.
Na hora, eu me intrometi na conversa, falando em tom alto com meu pai, falando que isso era uma ideia idiota, que ele estava com dívidas até o rabo, e que se ele fosse voltar para trazer mais problemas, era melhor não ter voltado. Falei para ele voltar para outro estado onde ele estava, e ele disse que não tinha dinheiro. Então eu falei, se você teve dinheiro para abandonar a gente naquele dia, você tem que arrumar agora para assumir de novo e depois sair de casa e não falei mais nada. Sou babaca por tratá-los assim? Minha mãe deixou que meu pai dormisse em casa, no chão da sala, porque ele não tinha onde ficar. 2 dias se passaram e eles já estavam dormindo juntos de novo e se conciliaram depois e agora estão juntos de novo e tudo está bem. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.